Com muita satisfação, estou mais uma semana aí na sua casa, no seu trabalho, na sua companhia, trazendo todas as novidades do mundo dos vencedores. E você que me assiste aqui hoje na Stop TV, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo daqueles que estão buscando algo melhor em sua vida profissional. Você que está se preparando para prestar concursos públicos ou se preparando para o exame da OAB. Ou ainda, você que está buscando especialização em alguma área profissional, você realmente precisa de ajuda experiente, especializada, para fazer a diferença no mercado de trabalho e obter o sucesso profissional tão almejado. A LFG vai até você na sua cidade e traz tudo que existe de melhor em qualidade de ensino no Brasil. Isso você só encontra na rede LFG. Então venha se preparar, venha estudar e dê um salto na qualidade dos seus conhecimentos, no seu currículo e na sua carreira. Confira agora as principais notícias da semana. A LFG está com inscrições abertas no concurso de bolsas. São 500 bolsas de estudo de até 100% de desconto nos cursos de carreiras de nível médio, jurídicas, OAB e trabalhistas e carreiras fiscais. O concurso é gratuito, então entre no site www.lfg.com.br e faça sua inscrição. As provas serão em dezembro. Boa sorte! E a equipe pedagógica da LFG está sempre inovando para que você atinja seu objetivo de passar no exame da OAB. Além dos vários cursos regulares que a LFG oferece para a primeira fase, a novidade agora é o curso Reta Final Prime. É o preparatório já para o 9º exame da OAB-FGV, que vai contar com simulados diários e LFG Maps. Esse curso Reta Final é o curso de revisão geral para a primeira fase, para os alunos que vão prestar as provas em dezembro e janeiro, e iniciará agora, dia 26 de novembro, com término 13 de dezembro. Então fique ligado, a carga horária será de 105 horas e 30 minutos, sendo 52 horas em 13 aulas ao vivo, 12 horas de aula online na área virtual do aluno, 14 horas e meia de atividades na resolução de simulados diários e 27 horas de atividades complementares. Essa é mais uma chance de você se preparar com qualidade e conquistar sua carteirinha da OAB e iniciar 2013 advogando. E para você que ainda não possui uma especialização, a LFG está com matrículas abertas nas pós-graduações em Ciências Penais, Direito Processual Civil, Direito Público, Direito Tributário, Direito e Processo do Trabalho. Agora as novidades: matrículas abertas em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública, Direito Administrativo, Pós-Direito Constitucional, Direito Empresarial, Direito Tributário, Direito Previdenciário, Direito do Comércio Internacional, Direito Notarial e Registral, Pós-Informação de Professores para Educação Superior Jurídica, toda 100% web. Isso mesmo, você estuda no conforto da sua casa e só precisa ir na unidade LFG para fazer sua matrícula e as provas. E isso vale também para MBA ofertados na rede LFG. MBA em Enfermagem do Trabalho, Executivo em Educação à Distância, MBA em Controladoria, MBA em Gestão Estratégica de Negócios, MBA em Gestão Pública, MBA em Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos, Gestão de TI, Marketing e Vendas, MBA em Metodologias para Educação à Distância, MBA em Psicopedagogia Institucional e MBA em Serviço Social e Gestão de Projetos Sociais. Só cursos top para você se destacar na sua área, seja ela qual for. E na semana passada, o professor Luiz Flávio Gomes, o LFG, iniciou suas lições de ética para acadêmicos falando sobre para que estudar. E o tema de hoje é conhecimentos necessários. Confira. Meus amigos, sejam bem-vindos aqui nas nossas lições Ética para Acadêmicos. Como eu já disse no encontro passado, nós estamos nos valendo deste livrinho como guia, como ponto de apoio, que é um livro de um filósofo espanhol, Savater, Ética para Amador. Aliás, Amador é filho dele e ele escreveu esse livro por filho dele. Nós estamos tentando passar para vocês algumas noções básicas de ética, sobretudo você acadêmico que quer construir toda uma carreira e que tem que saber exatamente o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Vamos lá! Para você seguir em frente e desde um ponto de vista ético, você tem que possuir alguns conhecimentos. Conhecimentos, alguns
vem com o nosso próprio DNA. Já nascemos. Algumas coisas já nascem conosco. Por exemplo, o medo de cobra. Medo de cobra, ele é atávico, ele é ancestral, ele já vem conosco, já vem pelo DNA. Nós já temos medo de cobra desde a mais tenra idade. É um conhecimento que foi conquistado ao longo de todos os anos da evolução humana. Pois bem, mas esses conhecimentos naturais ou que vêm pelo DNA não são suficientes. Nós temos que partir para outros conhecimentos, seja para a nossa sobrevivência, seja para a nossa convivência. No que diz respeito aos conhecimentos da nossa vida, da vida pessoal, individual nossa, eu diria, há conhecimentos necessários, há conhecimentos úteis, há conhecimentos sofisticados. Você precisa necessariamente de uma base mínima. Há conhecimentos indispensáveis. Você precisa saber o mínimo para a sua sobrevivência. Você precisa saber que o fogo é muito importante, mas uma alta temperatura te queima. Você precisa saber que a água é muito importante, mas se você não sabe nadar, ela pode te matar. Você precisa saber que o remédio é muito importante, mas se você se excede, vai ter problemas, vira uma droga e assim por diante. São os conhecimentos necessários, básicos, o mínimo que temos que saber. Depois, podemos ao longo da nossa vida ter conhecimentos úteis, como, por exemplo, aprender primeiros socorros, aprender a dirigir, aprender internet, manusear a internet, são conhecimentos úteis. E há conhecimentos sofisticados, muito sofisticados, como, por exemplo, aprender toda a etiqueta, por exemplo, uma língua estrangeira, isso tudo é muito sofisticado. Você pode, então, permear essas três categorias: conhecimentos necessários, conhecimentos úteis e conhecimentos sofisticados. Agora, para a convivência humana, você precisa ter noções básicas de ética. É impossível viver hoje, e sempre, mas hoje especialmente, nessa sociedade desorientada, se você não tem o mínimo de ética, não tem o mínimo, não sabe o mínimo sobre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E este livro aqui nos orienta neste sentido de que temos que nos esforçar para aprender as coisas básicas de convivência humana. Por quê? Porque ética é a arte de viver. E como arte de viver, vamos aprender a viver com regras fundamentais, com regras aqui necessárias para a nossa convivência. E eu diria até que para essa convivência, vamos então já começando a ver algumas coisas. Por exemplo, a mentira. A mentira não é boa. A mentira não é uma boa companheira do ponto de vista ético, mas tudo é muito complicado, porque tem momentos que a mentira pode ser útil. Por exemplo, se alguém está doente, se você não fala para ele momentaneamente a doença dele, isso pode facilitar a sua melhora. Às vezes o oposto que é o certo. Se você falar qual é a doença grave, aí é que ele vai acionar um monte de dispositivos psicológicos que pode ajudar. Então a mentira, ora pode ser boa, ora pode ser ruim. Em regra ruim, mas é isso que nós temos que aprender na nossa vida. O que é bom e o que é ruim para nós, para a sobrevivência e para a convivência. Ao longo das lições seguintes, nós vamos dando dicas para você acadêmico, sobretudo, para todos, mas para você acadêmico, sobretudo, como aprender a arte de viver. É isso aí. Avante! Vamos para o intervalo comercial, voltamos em seguida. Até já! Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para
quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Decoritar, locação de móveis e objetos de decoração para eventos. A Decoritar é uma empresa criada com o intuito de suprir a necessidade do mercado mobiliário de festas e eventos. Aliando a experiência em design de interiores e bom gosto, a Decoritar assume o compromisso em oferecer materiais de alta qualidade e excelência profissional, com todo o requinte e sofisticação que seu evento merece. www.decoritadesign.com.br. Decoritar, locação de móveis e objetos de decoração para eventos. Telefone 3035 4266. E você, operador do direito, você acha que nós necessitamos de um novo Código de Processo Civil? Confira o que diz um especialista no assunto. E é um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje, especialmente para falar de um tema que efetivamente ocupa a preocupação de quase todos os operadores do direito, especialmente aqueles que trabalham de maneira direta ou indireta com o plano processual, que é entender se nós precisamos de um novo código. Eu vou fazer um desabafo para vocês. Durante algum tempo, pelo menos quando começou esse burburinho de nós entendemos a existência de um novo código, eu comecei a preparar estudos e palestras sobre as mudanças. Mas depois da 4ª comissão de mudanças da reforma do Código de Processo Civil, e evidentemente essas mudanças trouxeram modificações substanciais, principalmente nas reformas que haviam sido empreendidas, eu desisti por hora de trabalhar com todas as mudanças. Evidentemente que eu sei, até por conversa com amigos que estão na comissão, eu sei que nós vamos ter algumas coisas que vão permanecer e evidentemente eu vou fazer a devida explicitação aqui com vocês, mas o questionamento que eu quero fazer para vocês não é um questionamento prospectivo, não é uma análise futura, ou seja, como será o novo código, até porque qualquer coisa que eu falar para vocês pode ser que ele não venha entrar em vigor, se é que vai entrar em vigor. Na verdade, eu queria fazer uma análise retrospectiva e entender se há realmente a necessidade de nós termos um novo código. Eu sei que vocês tiveram uma palestra do professor Antônio Cláudio da Costa Machado, que é, pelo menos até onde eu sei, radicalmente contra a existência do código, e evidentemente existem muitos autores favoráveis ao código. A minha posição é uma posição de reflexão. Não é uma questão de se entender a necessidade de um novo código ou novas leis, mas saber se uma nova lei realmente modificará o sistema. Na verdade, eu me posiciono de uma maneira muito cética. Não acho que o código novo seja algo ruim, seja algo que vai desestruturar o sistema, ou algo que vai, enfim, criar uma reformatio impégios no ordenamento, mas também não acho que o código será libertário e o código vai resolver todos os problemas que nós temos. E, na verdade, vamos combinar uma coisa, nem a comissão diz isso, mas eu não consigo vislumbrar na existência de um novo código, talvez uma melhora no ordenamento. E vou dar os meus motivos com base naquilo que já aconteceu no sistema. Primeiro ponto fundamental que nós temos que entender é que o Código de Processo Civil, desde 73, com Alfredo Buzaide, até hoje, ele foi alterado quase 60 vezes. Eu vou repetir para vocês. O Código de Processo Civil, de 73 até hoje, foi alterado mais ou menos umas 60 vezes. Ou seja, a casa foi reformada 60 vezes. Ao cabo de 60 reformas, o legislador, que alterou a casa 60 vezes, olhou para a casa e disse, não quero mais, vou demolir. Será que havia necessidade de fazer tantas reformas se vislumbrava num futuro próximo ou remoto essa modificação do sistema, essa modificação completa da codificação? E mais importante do que isso, será que a criação de uma lei torna efetiva a mudança dos paradigmas que o sistema precisa? Será que isso realmente muda a conduta das pessoas? Eu até costumo falar que nós temos leis que literalmente não têm eficácia nenhuma. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. Aquela famosa lei do elevador. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado nesse andar.
Independentemente da discussão gramatical, que a gente poderia perder uma palestra inteira falando sobre isso, a discussão seria a seguinte: qual é o objetivo dessa lei? Se a gente imaginar, e aqui eu vou criar uma estatística minha, que 98% dos elevadores no mundo tenham trava de segurança, a lei já perde um pouco da sua serventia. Mas vamos imaginar que essa trava se rompa e você resolva abrir a porta e você encontra ali o fosso do elevador. Evidentemente que você não vai pular ou deixar de pular porque a lei estabeleceu alguma coisa. Evidente que a lei pode te alertar para alguma situação, mas quem estiver distraído e cair, não é a lei que vai ajudar. Quem tiver interesse em dar cabo à sua vida e se jogar para dentro do fosso, não é a lei que vai impedir. Crianças não leem a lei. Ou seja, quanto mais eu reflito sobre essa mudança legislativa, menos eu consigo entender o objetivo dela. Então, tecnicamente falando, é uma típica lei que cria uma norma de conduta, uma máxima de experiência. Você não vai encontrar placas na rua dizendo, continue andando. Não pare, continue andando. Agora sim, ande mais um pouco. Você não quer chegar mais ali? Eu não preciso disso. Ou seja, eu não preciso de uma lei para me alertar que se eu abrir a porta do elevador por descuido e não encontrar o elevador ali, vírgula, não pule. Na verdade, o exemplo é extremado para que vocês possam entender efetivamente que nem sempre a criação de uma lei ela traz benefícios. E aqui eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esses problemas. Realmente criar uma lei de processo é muito mais difícil do que criar uma lei de direito material. Agnes Zeller, um filósofo do século passado, dizia que a criação de uma lei ela decorre de uma autodomesticação cerebral. Ou seja, o legislador ele vislumbra como as pessoas conduzem, como as pessoas se comportam diante daquela situação, daquele fenômeno, e com base naquilo se cria uma lei. Então, hoje é muito mais fácil se criar uma lei material do que uma lei processual. Sem desmerecimento, isso é um qualitativo. Você vai encontrar hoje muito menos problemáticas no plano do direito material, no campo legislativo, do que no plano processual. Porque criar uma lei de processo é como você colocar um carro novo no mercado. Um carro que você nunca tinha trabalhado com ele, um motor diferenciado. Ou seja, se ele vai ser sujeito a algum recall, você só vai descobrir isso com o tempo. O professor Renato Montanz é advogado, é escritor de diversas obras na sua área, é mestre em Direito pela PUC São Paulo, é professor e coordenador do curso de pós-graduação na rede LFG. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida. Até já! Decoritar, locação de móveis e objetos de decoração para eventos. A Decoritar é uma empresa criada com o intuito de suprir a necessidade do mercado mobiliário de festas e eventos. Aliando a experiência em design de interiores e bom gosto, a Decoritar assume o compromisso em oferecer materiais de alta qualidade e excelência profissional, com todo o requinte e sofisticação que seu evento merece. www.decoritaddesign.com.br. Decoritar, locação de móveis e objetos de decoração para eventos. Telefone 3035-4266. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Você está assistindo a uma aula com um mestre em Direito, professor da rede LFG, Renato Montanz. Leis processuais nem sempre dão certo. Às vezes a criação de um instrumento jurídico processual para tutelar um determinado direito material, nem sempre ele funciona da maneira que se deseja. Basta você imaginar, por exemplo, que nós temos leis, e eu odeio essa frase, leis que não pegaram. Hoje nós temos dentro do Código de Processo Civil uma série de regramentos que não têm serventia prática nenhuma. Um exemplo, a tutela antecipada, que adveio com a Lei 8.950 de 94 e incorporou dentro do Código de Processo Civil o artigo 273, foi uma das grandes mudanças da humanidade.
Eu falo, claro, que eu dou esse caráter de hipérbole para a tutela antecipada, mas a tutela antecipada veio resolver um problema, se eliminar do ordenamento as chamadas cautelares satisfativas. E a generalização, a ordinarização da tutela antecipada, porque ela já existia em leis específicas, ela teve um objetivo, ela teve um propósito muito eficaz. O quê? Junto com as medidas cautelares, criar uma nova medida de urgência. Mas para todos os fins, a tutela antecipada foi incorporada no ordenamento como uma medida de urgência. Até hoje você encontra em livros de doutrina os autores determinarem medidas de urgência, medidas cautelares, tutela antecipada. Só que a tutela antecipada tem duas hipóteses de cabimento, pelo menos tinham duas hipóteses de cabimento quando da sua concepção. O inciso 1, que tem como fato gerador, tem como discriminação a urgência, o periculo in mora, que é o caso clássico, ou seja, tutela antecipada e urgência já viraram um pleonasmo. Ou seja, se alguém pergunta para você assim, olha, eu vou pedir uma tutela antecipada, a pessoa prontamente te responde, por quê? Você está com pressa? Só que nós temos uma outra modalidade de tutela antecipada. A tutela antecipada por abuso do direito de defesa e manifesto propósito protelatório do réu. Artigo 273, inciso 2. E eu pergunto, quem já viu isso na prática? Eu ministro aula disso e até me ocupo pelo menos uns 30 minutos de aula falando sobre essas questões. Mas da tristeza, eu acabo minha aula sobre esse assunto, eu fico triste de ter explicado algo que na prática ninguém vai ver. Nem juízes, nem promotores, nem advogados. Eu sou formado há 12 anos e em 12 anos eu nunca vi tutela antecipada punitiva. Para não mentir para vocês, um aluno uma vez me apresentou uma decisão sobre a tutela punitiva e eu achava que aquilo ali era brincadeira. Então percebam que nós temos uma série de leis que aparentemente não deram certo. Vamos pensar também nomeação, autoria. Vamos pensar numa série de medidas cautelares que cautelares não são. Na verdade, se você parar para pensar, o Código de Processo Civil ele foi engendrado em 4 livros, conhecimento, execução, cautelar e procedimentos especiais, e tudo aquilo que o legislador não sabia onde colocar, ele colocou nas cautelares. As medidas cautelares, a doutrina costuma dar um nome chique, ele chama de colcha de retalhos. Eu gosto de dar o nome, quartinho dos fundos. As cautelares, elas comportam todas as medidas judiciais que você não sabe onde se encaixa. E se você parar para pensar, das 14 medidas cautelares que nós temos no ordenamento, as cautelares típicas, do artigo 813 ao 888, somente 6 são de fato cautelares. As outras são tudo que você puder imaginar, menos medida cautelar. Aí nós temos medidas extrajudiciais, interpelação, notificação. Então, na verdade, a desculpa de dizer que o código hoje é assistemático, ele já o era desde sempre. Não é essa situação que vai trazer um novo código para nós. Nós temos uma outra situação processual que é a monitória, que aparentemente vai sair com o novo Código de Processo Civil, e a monitória foi um jovem rebelde, ele teve uma existência mundana muito curta, porque a monitória ela começou em 95, ela veio em 95 para o ordenamento brasileiro, com base na monitória italiana. Nós temos 2 modalidades de monitória, a monitória pura, que é a alemã, que não exige documento, e a monitória documental do sistema italiano. Só que na Itália, a monitória é regulamentada por mais de 40 artigos. E quando nós trouxemos a monitória para o Brasil, alguns artigos caíram no Oceano Atlântico. Hoje, a monitória, que deveria talvez até ter um trato de livro dentro do sistema brasileiro, ela está regulamentada por 3 artigos, 1102A, B e C. A chance dela dar certo é muito pequena. Advogados não usam, nós temos hoje grandes tratadistas que escrevem sobre monitória, mas é muito pouco para que se incuta dentro da mente dos operadores do direito a existência dela. Então a monitória estatisticamente é um processo irrelevante dentro do nosso ordenamento. Mais do que isso, é a dificuldade que nós temos de entender que instrumentos processuais vão dar certo ou não vão dar certo, não porque a doutrina entende que aquilo tem raízes pandecistas ou do direito romano. Eu não gosto de usar esses argumentos que alguns autores usam, que o Instituto está há 200 anos, 2000 anos no Código ou
na ciência do direito e agora ele será subtraído. Isso não é desculpa para se retirar ou manter um instituto para dentro do ordenamento. Por exemplo, os embargos infringentes, que pela doutrina é o recurso mais odiado, consistem no recurso mais odiado do ordenamento. Não há ninguém que defenda a existência dos embargos infringentes. Só que eles utilizam uma técnica diferenciada para deflagrar o seu ódio. Porque ao invés do legislador retirar os embargos infringentes do Código de Processo Civil, porque entende se tratar de um recurso de pouca ou nenhuma utilidade prática, eles vão tratando os embargos infringentes como uma visita indesejada. Quando você tem uma visita indesejada na sua casa, você não arranca a pessoa para fora dela. Não sei que você tenha liberdade com ela, uma sogra, por exemplo, enfim. Mas o que você faz numa situação dessa? Você vai levando a pessoa para a porta. Aos poucos você vai levando ela para fora. E é o que acontece com os embargos infringentes. Cada reforma legislativa que vem se empreendendo, os embargos infringentes cabem para menos coisa. Ou seja, o CPC vem criando instrumentos para que a aplicabilidade dos embargos infringentes seja ínfima. E uma vez todos criticando os embargos infringentes com muita propriedade, o maior processualista brasileiro, José Carlos Barbosa Moreira, escreveu um texto dizendo o seguinte: por que tanto ódio aos embargos infringentes? Qual que é o argumento jurídico que se dá para subtrair os embargos infringentes do ordenamento? Por que não se faz um esquema diferente? Ou seja, faça um estudo estatístico e verifique se os embargos vêm ou não modificando as decisões. Porque se ele tiver operacionalidade prática, não há se falar em retirar os embargos infringentes. Agora, não mudam nada? Vamos retirar os embargos do ordenamento. Estamos na segunda quinzena de novembro e o ano de 2012 já está terminando. O que você fez por você neste ano? O que você conquistou? Você fez aquela lista de início do ano com seus projetos e conseguiu atingir alguns? O que você vai fazer por você em 2013? Que tal dar um salto na qualidade dos seus conhecimentos, no seu currículo e na sua carreira? Então venha para a LFG. Aguardamos você na Rua Presidente Kennedy 1720, próximo ao Shopping JL. Se preferir telefonar, estamos à sua disposição no 3222-4542. Mais informações sobre todos os nossos cursos, acesse www.lfg.com.br. E não se esqueça, quem tem mais preparo, tem mais futuro. E por hoje é só. Aguardamos você na próxima semana com nova edição do programa LFG Cascavel. Stop TV, aqui a gente se encontra.